Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estarei trazendo para vocês o passo a passo do molde de coroa de meninos que vocês tanto me pediram. Só para lembrar aqui que no vídeo que eu fiz da montagem da coroa de menino, eu utilizei o molde no papel cartão, tá? Como eu estou sem o papel cartão, eu vou utilizar o papel A4. Não tem problema se você fizer aqui, tá? Mas eu recomendo que você faça no papel cartão, que fica melhor para utilizar no EVA, para riscar, tudo bem? Então, vamos lá para o passo a passo do nosso molde de coroa de menino. Então, para a gente fazer a base na nossa coroa, nós vamos utilizar a caneta, tá? Uma régua, se você tiver, uma tesoura para cortar depois. E o principal de tudo, uma moedinha de 25 centavos. Se caso você não tiver uma moedinha em casa, você pode fazer um círculo de 2,5 por 2,5, tá? Que dá certinho. Então, vamos lá. Para a gente fazer a base da nossa coroa, nós vamos medir, tá? 3 centímetros, tudo bem? De cima para baixo, 3 centímetros, de cima para baixo. Vamos lá. Essa base é a parte que fica na testa da criança. Aí você vai medir conforme o tamanho da cabeça da criança, tá? Mas essa base aqui, ela é de 3 centímetros, tá bom? Vamos riscar. Ficou assim. Quando você for fazer no papel cartão, que fica melhor, aí você vai medir de cima para baixo 3 centímetros, tá? Porque é a base que fica na testa da criança. Agora a gente vai utilizar a moedinha. A gente vai afastar, a gente vai colocar um dedinho aqui, tá? E coloca no lado a moedinha, que é para separar, tá? Separa, coloca o dedinho para afastar. Então, nós vamos sempre colocar essa moedinha em cima dessa listra que a gente riscou aqui na folha, tá? Então, vamos lá. Sempre em cima para sair certinho a coroa, para dar o formato certo, para não sair torto, tá? Vamos lá, vamos fazer o círculo aqui. Tá, agora aqui é uma parte importante. Após esse círculo, para a gente fazer a separação desse círculo uma da outra, nós também vamos medir 2,5, tá? A gente vai medir 2,5 na pontinha desse círculo aqui. Vamos medir 2,5. Agora o que vai acontecer? Vamos colocar essa moedinha bem do ladinho e em cima da listra e vamos circular. Me acompanhe, tá, gente? Vocês fazendo tudo certo aqui, conforme a medida que eu vou falando, vai dar tudo certo aí. Assim. Coloquei um dedinho para começar o primeiro círculo. Aqui, para separar um do outro, coloquei 2,5. E assim a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? 2,5 para separar e o círculo. 2,5 para separar e o círculo, tá? Vai até o final da folha, até onde der.
Então, pessoal, ficou dessa forma, tá? Lembra que eu falei que para separar um círculo de cada um aqui, eu preciso colocar 2,5 para afastar as bolinhas. Talvez você não esteja entendendo nada, mas depois você vai entender que eu vou explicar direitinho aqui. Agora, o próximo processo que a gente vai fazer é, lembrando que na folha de papel cartão é maior, tá? É maior e dá de fazer bem grande. Para quando você for colocar no EVA, fica mais fácil para você fazer. Mas caso você não tiver um papel cartão maior, aí você emenda um no outro que dá certinho, tá? Aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar essa pontinha sempre. Se for papel cartão, a mesma coisa. A gente vai utilizar essa pontinha para fazer o bico, a parte de cima aqui. Sempre nesse intervalo a gente vai colocar o bico do triângulo, tá? No caso, nós vamos medir os dois lados, nós vamos medir os dois lados 3 centímetros. A gente vai marcar 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. E depois a gente vai riscar, tá? Vamos lá. 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro. E agora a gente vai fazer assim. E fica dessa forma, tá? A gente vai cortar, porque a gente vai utilizar ele, a gente vai precisar desse triângulo para colocar nesse intervalo de 2,5 que a gente fez. Então a gente vai colocar uma pontinha certinho aqui, nem muito para dentro, nem muito para fora, tá? Certinho na linha da bolinha. E a mesma coisa desse lado aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem como é que é. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Pra ficar dessa forma, tá? Vocês viram como ficou? Eu utilizei a parte maior de 4 centímetros, os dois lados de 3 centímetros sempre tem que estar pra cima, tá? E a gente vai fazer esse processo em todos os intervalos de 2,5 que a gente fez. Tudo bem? Um aqui, outro aqui, aqui e assim por diante. Acredito que vocês estão entendendo. Ficou assim, dessa forma, tudo bem? O que a gente vai tentar fazer aqui? O que eu tenho é bem melhor. Dessa forma, a gente pegou o triângulo de dois lados por 3 centímetros de baixo, maior que é 4 centímetros. A gente colocou nesse intervalo de 2,5, cada intervalo de 2,5, tá? Uma ponta na outra, bem certinho, bem em cima da linha. A gente faz o formato desse triângulo, tudo bem? Agora, outra parte importante. A gente vai medir, após isso, a gente vai medir meio centímetro, tá? Aqui.
do bico para baixo. Acredito que vocês estão entendendo. Aqui 0,5 centímetro, tá? A gente vai fazer todo esse processo que a gente fez aqui na primeira em todos os biquinhos do triângulo, tá? Sempre medindo de cima para baixo 0,5 centímetro. Depois eu vou dizer por quê. Então vamos lá. Então, tá tudo marcadinho, 0,5 centímetro de cima para baixo. Por que a gente fez isso? Porque agora nós vamos utilizar novamente a moedinha. Para não sair torto, a gente vai colocar a moedinha em cima de cada pontinho certinho, tá? E a gente vai circular. Porque é importante sair certo, tá? Para quando a gente for cortar, não sair torto, ok? Saiu assim. A gente fez o círculo em cima de cada pontinho, certo? E assim ficou. Dessa forma. Talvez vocês não estejam entendendo, né? Mas agora a gente vai cortar, que é a parte onde a gente tem que prestar bastante atenção para não cortar errado, porque se a gente cortar errado esse molde, ele não vai dar o formato da coroa, tá? Então é importante a gente saber cortar. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui tá tudo cortadinho já, tá? Cortei ele todinho e ficou dessa forma. Olha, o mais interessante ainda é que esse tipo de molde que a gente acabou de fazer, ele dá pra fazer 2 coroas ao mesmo tempo, tá? Com esse formato aqui, dá de fazer 2 coroas ao mesmo tempo. Olha, se eu for cortar esse pedaço aqui, deixa eu cortar aqui rapidinho. Outro lado também fez o formato da coroa. Ó. Que legal, né? O mais interessante é que você fazendo esse tipo de molde aqui que a gente fez na moedinha, dá para você fazer 2 coroas ao mesmo tempo e economiza mais tempo, né? No caso, você faz de um lado e você já corta certo do outro, né? Já sai 2 ao mesmo tempo. Olha que legal. Dessa forma aqui, ó. Aí, pra emendar aqui, naquele vídeo que eu fiz,
Eu expliquei direitinho como é que faz a montagem, depois eu coloco o link aqui e vocês acompanham direitinho lá como é que faz a montagem dessa coroa. Então está aqui o molde de coroa que a gente fez apenas com a moedinha, né? Se você colocar o tamanho certinho, fazer de acordo com o tamanho que eu coloquei aqui, com certeza vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá. A base da nossa coroa eu fiz de cima para baixo, eu fiz ela com 3 centímetros, tá? Você vai medir na régua, aí você vai colocar lá 3 centímetros, tá? E esse espaço aqui, tá? Para separar cada círculo um do outro, nós vamos colocar para afastar, tá? Nesse espaço aqui, 2,5. Anotem aí. Você fazendo do tamanho que eu coloquei aqui, vai dar tudo certo, ok? 2,5. Então, cada espacinho desse, ele tem 2,5, ok? Então, após isso, nós vamos utilizar o triângulo. O triângulo tem nos dois lados, tem 3 centímetros e embaixo 4 centímetros. Aí você vai colocar um no ladinho do outro, bem em cima do outro, tá? Nesse espaço de 2,5, como eu expliquei, ok? E após isso, fazer a medida de meio centímetro da pontinha do triângulo para baixo e colocar em todos os pontinhos a moedinha e fazer o círculo. E vai dar esse formato aqui. Aí eu ensinei como é que corta e vai ficar dessa forma, tá? Então aqui está o passo a passo do molde. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, é só comentar aí abaixo que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu estarei disponível para ajudar vocês. Então aqui está o passo a passo do nosso molde. Eu espero muito que vocês tenham compreendido e que também vocês façam aí, coloquem, postem aí embaixo que eu quero ver como ficou. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Desde já quero agradecer muito vocês que comentaram e pediram para que eu postasse o passo a passo desse molde. Peço que comente, que dê aquele like e não se esqueça de se inscrever para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês, tá? Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Tchau.